princípios de pertencimento e significado. Pertencimento, de maneira bem geral, significa que eu pertenço a uma comunidade com significado para mim. E a ideia de significado significa que esse grupo significa para mim. Para esse grupo, eu tenho voz e vez, as minhas necessidades importam para esse grupo. E eu comecei a pensar nessa proposta da restauração. E me veio à mente o Salmo 80, que tem pelo menos 3 versículos, onde o salmista diz, depois vocês podem ler com calma, os versículos 3, 7 e 19. No 3, o versículo começa assim, restaura-nos, ó Deus. No versículo 7, começa assim, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. No versículo 19, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. E eu estava pensando nessa expressão de restauração. A gente só pega para restaurar alguma coisa que tem muito valor. E se a gente pode pedir para Deus nos restaurar, significa que nós não somos descartáveis, que nós temos muito valor. E também eu acho que o processo de restauração é um processo bem lento, bem detalhado, bem minucioso. Quando a gente vê alguma reportagem de alguém restaurando uma obra, você vê a pessoa assim com aquela escovinha bem, um pelinho muito macio, bem pequenininho, aquela obra enorme, e a pessoa restaurando ali nos detalhes. Então, eu acho que a restauração nos remete a essa ideia também, de um processo devagar, bem minucioso. E a restauração precisa ser feita por quem entende do assunto. Se for uma pessoa que não sabe, pode até estragar aquela obra ao invés de restaurar. Então, não é qualquer pessoa que pode pegar uma obra-prima para ser restaurada. E trazendo isso para esses momentos que nós estamos vivendo, tempos de crise, tempos difíceis, eu queria que a gente pensasse no momento da crise como uma oportunidade. Oportunidade da gente encontrar Deus. Por exemplo, Jó passou por uma crise muito difícil, mas houve uma aproximação tão grande de Deus e uma resposta tão boa da vida dele, né, num momento difícil. E eu queria que a gente pensasse também como uma oportunidade de fortalecer os laços familiares, da gente ressignificar a nossa família, a nossa convivência, aproveitar mesmo esses momentos para melhorar os laços familiares. Uma oportunidade também de mudar alguns hábitos, algumas rotinas. Por exemplo, né, o uso de máscara, que agora necessariamente se tornou um hábito, uma rotina para nós. Como um momento também, uma oportunidade da gente se adaptar às mudanças. Tem algumas coisas que a gente não vai conseguir fazer diferente. Então, mesmo que não seja muito agradável, a gente precisa se adaptar a essas mudanças para a gente conseguir levar melhor a nossa vida, né? E eu gostaria que a gente pensasse nisso e fizesse desse Salmo 80 a nossa oração, pedindo: Deus, restaura-nos nesses momentos que a gente está vivendo. Abençoa a nossa vida, trabalha ali nos detalhezinhos, nas minúcias, mas restaura o que precisa ser restaurado na nossa vida. E eu gostaria de convidar você para, nesse momento de cântico, deixa a letra dos cânticos falar com você, deixa Deus trabalhar na sua vida, mexer ali naquelas áreazinhas assim que precisam ser restauradas. E eu convido você a ficar em pé para a gente louvar a Deus nesse momento.
Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. No trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé, valeu a pena esperar no Senhor, e mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Para pa pararara, 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 para pa pararara. Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos, é o que nos fazia sonhar. Com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé,
Os irmãos podem se sentar. De vida, o centro de todas as coisas, em ti eu encontro guarida, contigo eu sou vencedor. Tu és a alegria, a certeza, o amor que toma o meu ser, a verdadeira riqueza sustenta o meu viver. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, eu tenho conhecido a vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emmanuel. Tu és a mão estendida, o cajado que traz direção, o pão que é repartido na vida de comunhão. Tu és a plenitude do Espírito que habita em ti está toda a virtude, da glória e da graça sem fim. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emmanuel. Tu és Jesus, amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida de meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro, o Filho do Deus vivo, o Deus Emmanuel. Oremos. Pai, nós sabemos que diante das adversidades que nós temos presenciado, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é o nosso amigo verdadeiro, ó Pai. Que possamos, ó Deus, estar com o coração focados em Ti, ó Deus, para que nada das coisas mundanas, ó Deus, nos afaste de Ti, ó Pai. Que as nossas amizades, ó Deus, tudo que possa acontecer, ó Deus,
que se for tender para o lado ruim, que nós possamos mesmo, ó Deus, estar sempre esperando a amizade Tua, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor não falha conosco, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque esse amor, nós sabemos que ele foi através de um sangue inocente, ó Pai, mas que trouxe salvação, que trouxe liberdade e trouxe a esperança, ó Deus. E por isso nós viemos aqui te louvar, te agradecer e bendizer o Teu nome, ó Pai. Que possamos, ó Deus, aprender, agir e viver, ó Deus, com prudência de acordo com os Teus ensinamentos, ó Pai. Trabalhe no nosso coração, faça morada nele, ó Deus, para que tenhamos dias felizes aqui na terra, ó Pai. Muito obrigado por tudo e fique conosco. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. No texto que está em Gênesis, capítulo 24, dos versículos 62 a 67. O texto diz assim: Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Esse trecho, irmãos, ele vai mostrar o cuidado de Deus com a vida de Isaque, que havia perdido a sua mãe, Sara, mas então Deus, ele separa essa boa moça para ser a esposa de Isaque. E o servo, então, de Abraão encontra Rebeca, ela aceita vir com ele, se casar com ele, eles formam uma nova família. E aí o trecho que a gente leu termina dizendo: foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Mas o que será que aconteceu? Será que Isaque casou com Rebeca e passou a se ocupar ali de Rebeca e depois dos filhos, e aí ele esqueceu da sua mãe? Será que ele nunca mais lembrou de Sara, nunca mais sentiu saudade, nunca mais sentiu tristeza? E por isso que ele foi consolado? Por esquecer da vida de sua mãe, não lembrar mais? Eu acho que não, né? Eu acho que essa continuidade, esse seguir em frente em família, ele nos consola e nos conforta muito mais pelo lembrar do ente querido do que pelo esquecer. A Bíblia ela não traz relatos específicos dessa experiência de Isaque em relação à vida de Sara, mas a gente pode imaginar que ao longo da vida de Isaque, convivendo com Rebeca e depois com os filhos, houveram oportunidades que ele pôde sentar em família e contar as experiências da vida de Sara, de como a vida dela foi importante, foi marcante. Eu acho que a gente pode imaginar talvez uma cena ali de um momento de janta, Isaque cozinhando com Rebeca, os meninos, e aí talvez Isaque tenha falado para os filhos: isso aqui é receita da sua avó. Ela fazia esse cozido gostoso, me ensinou.
E esse relembrar, mas com uma saudade gostosa, essa saudade que é saudável, esse sentimento saudável de lembrança, é uma forma que Deus usa a família para nos consolar quando algum ente querido parte. Eu consigo imaginar talvez uma cena em família, e aí Isaac tendo a oportunidade de compartilhar com a Rebeca e com os filhos histórias engraçadas que ele pode ter vivido com a mãe, histórias divertidas, ou histórias marcantes, significativas. E o mais importante, eu imagino que ao longo da vida, Isaac teve a oportunidade de compartilhar com Rebeca e com os filhos os ensinamentos de Sara a respeito da importância de ser fiel a Deus, de ter comunhão profunda com Deus, de seguir firme na caminhada do Senhor. Eu penso que houveram várias oportunidades desse tipo. E aí é uma forma que Deus usa a família para consolar após a perda de um ente querido, não pelo esquecimento, mas mesmo, muito pelo contrário, pela lembrança. Mas uma lembrança boa, que honra a memória desse ente que partiu. Uma lembrança que faz com que o legado dessa pessoa vá adiante. E que seja assim conosco também. Quando alguém da nossa família partir, um ente querido, existe o momento do pranto? Claro que existe, faz parte do luto. Mas que a gente permita a Deus, que a gente dê espaço para que Deus use a nossa família como esse espaço de lembrança boa, de lembrança saudável, para que a gente siga em frente, honrando a memória dessa pessoa e levando o legado dela adiante. Amém? Nesse sentido, irmãos, de gratidão pelas nossas famílias, eu queria convidar a Regiane, que vem aqui à frente, para fazer uma oração de gratidão por tudo que a nossa família representa para nós. Pai Celestial, louvado seja o Teu nome por esse dia que o Senhor nos trouxe à Tua casa, para adorá-lo, para agradecer, para bendizê-lo. E temos muito que agradecer ao Senhor, apesar de tantas lutas que tantas famílias têm vivido, ó Deus. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigada pelo meu pai, que o Senhor me permitiu viver com ele alguns anos. Obrigada pela minha mãe, irmã, e que cada um aqui, os que estão em casa também, lembre dos seus entes queridos, pais, irmãos, avós, tios. Enfim, Deus, não tem como enumerar. Mas te louvamos porque quando o Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe uma família também da fé e agradecemos por essa família, ó Deus. Louvamos pelos irmãos, pelo que aprendemos com eles também e que no nosso dia a dia possamos aproveitar ao máximo aquilo que o Senhor nos oferece através das nossas famílias, da família da fé e da delícia que é ter comunhão contigo e com os irmãos. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria agora de passar, então, a palavra ao pastor Ricardo, que irá trazer a mensagem para nós hoje. Bom dia, meus irmãos. Muito bom poder reencontrá-los aqui na casa do Senhor, no dia do Senhor. O domingo é o dia que nós guardamos, reservamos para prestar culto a Deus. Às vezes a gente esquece que o domingo é o dia do Senhor, não é? Às vezes a gente faz do domingo o nosso dia. Mas a gente não pode esquecer que domingo é o dia do Senhor. O dia da gente voltar o nosso pensamento, a nossa atenção, com mais cuidado, intensidade, voltados à adoração, à comunhão com Deus e fortalecer a nossa fé para a gente começar a semana bem, em sintonia com Ele. Então não esqueçamos que domingo é o dia do Senhor, não é o nosso dia. E hoje, no dia do Senhor,
nesse último domingo de maio, eu queria compartilhar mais uma mensagem com você que está em casa também, sobre a família. Para a gente fechar o mês de maio, o mês da família, pensando todos os domingos aí alguma coisa a respeito da família. Não sei se você se lembra, mas no dia 2 de maio, nós falamos sobre a família da fé, a igreja, o povo de Deus, e o compromisso que nós devemos ter com o anúncio do Evangelho. Não sei se vocês estão lembrados. Nós refletimos em Atos, capítulo 8. Vimos que a igreja ali sofria muita perseguição, mas ela não se calou. Ela anunciou o Evangelho. E isso gerou transformação na cidade, na sociedade. Nós vivemos dias difíceis hoje. Somos inspirados a continuar essa pregação do Evangelho. A pandemia não pode nos calar. Nós somos família da fé hoje. No segundo domingo de maio, dia 9, nós lemos o texto de Agar, a mãe do deserto. Vocês lembram? E nós vimos que é possível, quando a gente está em comunhão com Deus, a gente superar as dificuldades do deserto, como Agar fez. Um texto também que nos inspirou a sermos família, uma mãe que sobreviveu às lutas do deserto com garra, mas principalmente confiando em Deus. No terceiro domingo, no dia 16, nós vimos como é importante nós sermos uma família na contramão. E que é um grande desafio a gente viver nesses dias onde a nossa cultura ela vai contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Mas somos convidados a sermos família na contramão. É um desafio grande. E no domingo passado nós vimos que a família é um projeto inacabado. É um projeto que ainda não está pronto e que Deus quer terminar esse projeto junto com a gente. Deus quer construir, transformar a nossa família junto com a gente. E hoje, meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês um texto que talvez a gente se identifique muito nesses dias de luta, de dificuldade. Um texto que vai falar de doença, vai falar de morte, de luto, e provavelmente seja um texto assim que se aproxime mais da realidade que a gente está experimentando hoje, a realidade da pandemia, uma realidade de doença, de morte e de luto também. Mas tem uma outra característica do texto que a gente precisa se identificar, que é a diferença que a presença de Jesus faz na vida dessa família que sofreu com a doença, com a morte e com o luto. O impacto da presença de Jesus na vida deles precisa ser também o impacto de Jesus na nossa vida hoje. E aí cabe uma pergunta, ou algumas perguntas: que diferença a presença de Jesus faz na vida dessa família que nós vamos ler? Quero que, quando a gente lê o texto, você observe a diferença que a presença de Jesus fez na vida dessa família. E é lógico a gente pensar que diferença que a presença de Jesus vai fazer na nossa vida hoje, na vida da nossa família, para a gente enfrentar dias difíceis que nós estamos enfrentando. O que a fé nos proporciona nesses tempos difíceis? O que Jesus nos promete quando o sofrimento alcança a nossa casa, o nosso lar? Qual é o diferencial da fé cristã nesses dias de luta e de luto? O que crer em Jesus traz de novidade, de esperança nesses dias tão turbulentos? Eu queria ler esse texto com vocês e a gente buscar a resposta para essas perguntas. Então vamos lá no Evangelho de João, capítulo 11. É um texto conhecido, um texto um pouco longo, mas vale a pena a gente relê-lo, a gente revisitar esse texto, relembrar a história, os detalhes da história, e a gente se reaproximar da esperança que Jesus traz. Então, Evangelho de João, capítulo 11, eu leio a partir do versículo 1. Diz assim o texto: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava esta Maria, cujo irmão Lázaro
estava enfermo era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se e sair depressa, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir.
Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Até aqui. Amém. Não parece um texto muito que tem a ver com os nossos dias, falando de doença, de pranto, de dor, de separação, de luta, de luto. Eu tenho notado, meus irmãos, que a sensação minha é que a igreja está de luto constantemente. Semana a semana a gente tem recebido notícia de alguém lutando pela vida, de alguém partindo, de família precisando de consolo, precisando de oração. Parece que toda semana a gente tem motivo para orar por alguém doente ou por alguém que partiu e uma família que está sofrendo a dor da separação. Parece que a igreja está de luto constantemente nesses dias. Por isso nós precisamos, meus irmãos, renovar nossa esperança na fé em Jesus. Essa é a ideia dessa reflexão de hoje. Pensar o que a fé em Jesus nos oferece nesses tempos de tanta lágrima, de tanto choro, de tanta dor, de tanto luto. E eu acredito que Deus opera aqui, meus irmãos, nesse texto, 2 milagres maravilhosos que foram significativos na família de Lázaro, Marta e Maria e renovaram a fé deles. Renovaram a fé deles em Jesus, renovaram a esperança deles na vida eterna com Jesus. E eu acredito que precisa ser o fundamento da nossa fé nesses dias de luta. O primeiro milagre, que eu acredito que alimenta a fé dessa família e pode alimentar a fé da nossa família hoje, foi, a princípio, um pouco estranho. Porque Jesus, eu não sei se vocês repararam aqui no texto, mas Jesus demora para ir até Betânia. As irmãs mandam um recado através de algumas pessoas, encontrem o mestre, porque Lázaro está doente e do jeito que está indo ele vai morrer. Essas pessoas encontram Jesus num outro lugar, numa outra cidade, longe de Betânia, avisam, olha, o teu amigo amado, Lázaro, a quem você tanto quer bem, está doente e ele vai perecer. Eu acredito que a expectativa da Maria e da Marta era de Jesus levantar, parar o que ele estava fazendo e acudir o Lázaro. E parece que a expectativa de todos ali, que estavam chorando com Marta e Maria, também era essa. Porque eles questionam, mas ele que pode abrir a vista aos cegos, não podia ter vindo aqui, curado Lázaro e ter evitado toda essa dor, esse pranto. E Jesus então demora. Quando Jesus chega em Betânia, já havia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Então a gente vê aqui um delay, um atraso de Jesus. Jesus não atinge a expectativa daquelas pessoas. E aqui, meus irmãos, nós temos algo que parece assim assustador aos nossos olhos, porque Jesus não atinge as nossas expectativas. Vocês já notaram que o ritmo de Jesus não é o nosso ritmo? Jesus não anda na mesma toada que a gente. O amor de Cristo, ele não anda no mesmo ritmo da gente. Mas o amor de Cristo, meus irmãos, ele sempre traz consolo na hora certa e supera as nossas expectativas. E para mim, meus irmãos, o primeiro milagre, ele se encontra no versículo 35, que é considerado um dos menores versículos da Bíblia, talvez o segundo, porque o primeiro, se eu não me engano, é Jó disse, e o segundo é Jesus chorou. Então, por uma quantidade de letras aí é o segundo. Mas, meus irmãos, para mim, o maior milagre desse texto
é esse versículo 35. Jesus chorou. Jesus não foi lá na hora que Marta e Maria precisavam, ou na hora que elas queriam, mas Jesus chegou. Jesus consolou. Jesus chorou. E a gente crê num Deus que chora com a gente, meus irmãos, é algo extremamente fantástico. A gente saber que Jesus sabe a dor que nós estamos passando nesses dias, o luto que famílias estão experimentando, se despedindo de parentes, se despedindo de amigos com tanta frequência como nos nossos dias. Pode ser que a gente fique pensando, mas Jesus está atrasado para agir. Jesus não está, meus irmãos. Jesus está agindo no tempo do amor. Jesus está trazendo exatamente o que a gente precisa. Nós estamos perdendo algumas pessoas? Estamos. Isso parte do nosso coração. Mas Jesus tem uma visão muito maior do que está acontecendo. E o consolo que a gente precisa, a gente encontra nele. Por isso eu queria convidar você a confiar nesse amor, nesse milagre, que é saber que Jesus está do nosso lado, chorando com a gente nesses dias. E eu pergunto, você crê nisso? Nós acabamos de cantar, Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Eu creio que Deus está aqui, que Deus está do meu lado, que Jesus me acompanha nesses dias. Meus irmãos, essa é uma esperança que a fé cristã nos traz. Jesus está conosco, Ele não nos deixou, Ele não nos abandonou. E eu não posso deixar de citar Mateus 28, 20, quando Jesus termina a sua chamada grande comissão, dizendo, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Que quando a gente chora a partida de alguém, Jesus está do nosso lado com a gente, chorando com a gente? Que esse lado humano de Jesus, de saber o que se passa com a gente, de sentir a nossa dor, ainda acontece hoje? Ele sabe, meus irmãos, o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, a nossa dor, a nossa tristeza. Para mim, esse é o primeiro grande milagre do texto. Jesus se fazer presente, chorar junto, sofrer junto, mas junto. Talvez não atingindo as expectativas de todo mundo, mas está junto. Esse é o nosso Deus, é o nosso Salvador. É um Deus que está junto, que chora junto. Essa é uma esperança que nós temos. Quem crê em Jesus tem essa esperança hoje, de que nós não estamos sozinhos, de que o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador, Ele chora com a gente a nossa dor. E Ele sabe o que a gente está passando e sabe o que a gente precisa. E quando Ele age, meus irmãos, quando Ele traz o consolo, Ele vai superar as nossas expectativas. Por mais que a gente ache que Ele está atrasado, mas o agir de Deus nunca é atrasado. É pontual. Deus age na hora certa. Então, para mim, esse é o primeiro grande milagre que renova a nossa fé. Saber que Jesus está junto e que, apesar do texto trazer para a gente aqui um atraso de Jesus, mas Ele chegou na hora que devia, na hora que as pessoas precisaram, chorou junto, e o que Ele fez aqui superou as expectativas. E é assim que Jesus continua agindo na nossa vida hoje. Creia nisso. O segundo grande milagre, meus irmãos, está ali nos versículos 25 e 26, primeiramente, quando Jesus diz assim, para Marta a princípio, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Pois eu acredito que essa pergunta ela é genuína e ela é atual. Em dias onde a gente experimenta tanta morte, tanta dor, tanta tristeza,
Você crê na ressurreição? Você crê que a morte não é o fim? Você crê que há vitória para esse momento que para nós aparenta tanta derrota? A morte nos desestimula. A morte traz a sensação de fracasso. O que nós temos contra isso? Humanamente falando, nós não temos nada. Nós não podemos lidar com isso de forma nenhuma, a não ser chorar amargamente a partida de alguém, ou talvez a nossa mesma. Mas Jesus nos oferece algo. Jesus nos oferece uma esperança. Jesus transcende a nossa realidade e traz algo maior que a gente, que é a esperança na ressurreição. E nesses dias, meus irmãos, onde a morte parece que está tão atuante, parece que nunca se fez tão necessária uma mensagem como a mensagem da ressurreição. Em primeiro lugar, de lembrar que Cristo vive e que Ele tem poder e que Ele manifestou esse poder morrendo no nosso lugar e Deus o ressuscitou e Ele é Senhor sobre a morte, é o Senhor da vida. Mas antes da ressurreição de Jesus, Ele tinha dado aqui um sinal. Ele trouxe Lázaro de volta. Jesus chegou atrasado, não atingiu a expectativa das pessoas, mas depois que Ele se fez presente, consolou, chorou com todo mundo, Ele trouxe Lázaro de volta. Eu acredito que a expectativa de todo mundo mudou, porque Jesus então supera a expectativa. Jesus deixa claro, eu tenho poder sobre a morte, sobre a vida. E aqui nós temos a esperança de uma família restaurada. E Jesus pergunta, olha, vocês creem nisso? De que eu sou a ressurreição e a vida? E ainda que você morra, você vai viver eternamente comigo? Essa pergunta, ela traz, meus irmãos, uma outra perspectiva para a situação que a gente está vivendo. Porque nós não temos em nenhum hospital, em nenhum livro de autoajuda, em nenhuma habilidade da medicina, da ciência, uma esperança maior que essa. E a pergunta é, nós cremos nisso? Nós cremos na ressurreição? Nós choramos a partida dos nossos queridos, mas cremos na ressurreição? Então há motivo de esperança. Ontem eu fiz o casamento da Júlia, da Arles e do Giovanni. E aí eu sentei, conversei bastante com o Giovanni, fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Tivemos a oportunidade de sentar. E ele falou para mim que esse aqui é o texto dele, um dos textos dele. Porque quando ele encontra com as pessoas falam, rapaz, os médicos falam, olha, você tinha todos os motivos para não estar aqui. Eu não tenho resposta. Aí o Giovanni fala, mas eu tenho, é milagre. O senhor já ouviu falar da ressurreição de Lázaro lá atrás? Então, Deus fez isso comigo hoje. Porque o Giovanni estava desistido pelos médicos. Os médicos não tinham mais esperança. Ele falou que um dia um dos médicos colocou a enfermeira do lado com o relógio e falou assim, olha, pode anotar aí a hora do óbito dele, porque nos próximos 15 minutos ele vai embora. E ele não foi. E ele está aqui. E hoje ele fala, olha, eu sou a prova viva de que Jesus traz o morto de volta. E Jesus traz a vida de novo para quem não tinha vida, não tinha expectativa, não tinha esperança nenhuma. Isso é sinal, meus irmãos, de que o nosso Deus, Ele é maior do que a vida, maior do que a morte, e nós podemos crer na ressurreição, porque é a mensagem mais renovadora, que traz mais esperança para o ser humano, é a mensagem da ressurreição, a mensagem de que a vida não termina com a nossa partida,
mas de que em Jesus nós temos esperança para sempre. Nós precisamos disso para enfrentar esses dias difíceis, meus irmãos, de luta e de luto. A mensagem da ressurreição nunca foi tão relevante, nunca foi tão necessária quanto está sendo nos nossos dias. A nossa geração está tendo a oportunidade de resgatar essa mensagem libertadora, que é a mensagem da ressurreição. E por um lado, crer nela, sustentar a sua fé, a sua vida e caminhar nesses dias difíceis. E por outro lado, convidar outras pessoas também a crer nisso. E a ter esperança para enfrentar esses dias de luta e de luto. A ressurreição é a maior esperança do cristão. É uma dádiva, um presente que Jesus conquistou na cruz e que Jesus promete a cada um que crê na sua pessoa, no seu poder. Por isso nós precisamos renovar, meus irmãos, a esperança que nós temos na ressurreição a partir de Jesus. Esse é o segundo maior milagre. Não só o fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro, mas o fato de Jesus ter convidado todos a crerem na ressurreição, a crerem nesse milagre maior, que supera toda a nossa expectativa, supera todo o nosso conhecimento, a nossa limitação, e é a ressurreição. E a pergunta é, você crê nisso? Então, meus irmãos, que a nossa fé, a fé das nossas famílias, seja renovada a partir desses dois milagres, a partir da presença de Jesus conosco, sabendo o que a gente sente, chorando com a gente e superando as nossas expectativas, trazendo consolo na hora certa. Mas também que as nossas famílias renovem a esperança na ressurreição, no poder de Deus, superando todas as nossas limitações. E que a nossa vida, estando nas mãos de Deus, nós somos presenteados, ou seremos presenteados, com essa realidade de uma nova vida na presença de Deus, uma vida eterna, um corpo restaurado. A ressurreição é mensagem que renova a esperança nossa, da nossa família, nesses dias de luta, e que pode renovar a esperança de outros também. Eu espero que a sua família saia desse mês de maio, mês da família, renovada, reforçada na fé em Jesus, porque é nele que nós temos esperança do consolo, da presença e da ressurreição, que supera a nossa maior limitação, que é a morte. E nesses dias onde a morte está nos rodeando, está nos incomodando, a mensagem da ressurreição, ela é renovadora. Que você firme a sua fé nessas verdades, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria agora de chamar aqui à frente a equipe de louvor para cantarmos juntos o hino 165. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados de
Ao sentir-me rodeado de cuidados guerreados, irritado ou abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quando será secreta comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida seu consolo e sua luz, seu consolo e sua luz. Bem, irmãos, chegamos então ao final de mais um culto e eu gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram aqui no templo, também daqueles que nos acompanharam de suas casas através da internet. E eu queria pedir que todos agora se coloquem em pé para juntos fazermos a oração final e depois o pastor Ricardo irá impetrar a bênção de Deus sobre nós. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui cultuando a Ti, Pai, e recebendo essa mensagem de conforto e de consolo neste último domingo do mês da família. Esteja presente, Senhor, neste momento que estamos passando, com as famílias que estão enlutadas, Pai, com todos nós que estamos enfrentando essa pandemia. Que essa esperança da ressurreição permeie os nossos dias e os nossos pensamentos, Senhor. Que ao vermos as notícias dos jornais, que essas informações, Pai, possam nos informar, mas nunca nos consumir, porque a nossa esperança está no Senhor. E a esperança da ressurreição faz parte das nossas vidas, é o que nos traz esperança e é o que nos faz caminhar, Pai, com o coração cheio de paz, mesmo em meio a esses dias difíceis de pandemia, Senhor. Leva-nos agora para as nossas casas e usa-nos como instrumento para disseminar, para levar essa boa notícia às pessoas da nossa convivência. Que a ressurreição de Jesus nos traz esperança em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que a presença maravilhosa, constante e renovadora do Pai, nosso Criador, do Filho, nosso Salvador, e do Espírito Santo, constante amigo e consolador, seja com você, com a sua família e com todo o povo de Deus hoje e sempre.
Amém.